Hello, hello, good morning everyone. How are you doing? Teacher PC Junior here. E hoje nós vamos continuar a nossa semana. Deixa eu abaixar meu telefone aqui, porque senão o som vai sobressair. Nós vamos começar hoje a nossa terceira aula da maratona, segunda da nossa manhã, né? Começamos ontem. E hoje nós vamos falar sobre estratégia de gramática. Nós vamos estudar hoje sobre um pouquinho de gramática. A gente vai falar sobre por que é importante estudar gramática. A gente vai falar por que a gente não pode abandonar essa gramática, apesar de muita gente por aí dizer que pode. Não pode. Vamos lá, gente. A primeira coisa que acontece é o seguinte. Deixa eu falar com vocês do livro de novo antes, porque senão eu esqueço. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Espera aí. Foi. Vamos lá. Se você ainda não baixou, lá no início do nosso lá no e-mail que a gente manda para vocês, na hora que vocês fazem o cadastro no evento, vocês receberam um link para baixar esse livro aqui, que é o Unleashing Fluency. Esse livro aqui, gente, tem a chave para quem quer aprender inglês mesmo, de uma forma otimizada, de uma forma que vai funcionar, de uma forma que vai ser legal, que vai ser divertido e que vai te trazer resultados de verdade. Então, assim, lê esse livro se você está nessa intenção de aprender inglês, aprenda essas dicas, aprenda essas estratégias, entenda o que acontece com você quando você aprende outro idioma e o porquê de fazer as coisas do jeito certo, e daí vocês vão ter o êxito com certeza na hora que vocês estiverem de fato correndo atrás aí, fazendo um curso ou fazendo um curso que vocês mesmos montem, uma estratégia que vocês mesmos façam na casa de vocês, tá bom? Não deixe de ler esse livro aí não. Então vamos falar de gramática, gente. Primeiro eu já vou pedir desculpa para vocês, porque eu perco a paciência quando eu falo disso. Porque tem muita gente que fala que vocês não precisam de estudar, né? Mas precisa sim, eu vou te falar o porquê. Vamos lá. Os tópicos de hoje são: o que é gramática? Realmente é importante estudar gramática? E o que fazer para melhorar a gramática? Tá? Vamos lá, então. O que é gramática, né? Bom, segunda-feira de manhã, eu sei que está todo mundo cheio de coisa para fazer, então vou tentar ser o mais breve possível com vocês, tá bom? Então vamos lá, o que é gramática? De acordo com o dicionário Merriam-Webster, que é aquele que a gente já começou a ver as definições dele ontem, tá? It's a system of rules that defines the grammatical structure of a language. É um sistema de regras que define a estrutura gramatical de uma língua, né? Ou seja, a gramática, the grammar, is the logical order of organization of the words in order to make communication easy while speaking a certain language. Né? A gramática é a ordem lógica de organização das palavras, né? Para a gente fazer a comunicação, né, se tornar uma coisa fácil durante o momento em que a gente está falando alguma língua. Então, o que é gramática, gente? Basicamente o que faz você falar, colocar as palavras numa ordem que vai funcionar, que vai ser lógica para você, tanto quanto para as pessoas que você tá conversando, isso é gramática. Então não dá para abandonar a gramática. Então vamos mudar aqui já de uma vez por que é importante estudar gramática, que daí eu posso falar o que eu quero. Olha, studying grammar helps us understand and get used to using certain patterns that are socially accepted in order to make communication effective. Então estudar gramática proporciona para a gente a possibilidade de explorar certas estruturas a fim de atingir objetivos. Aí você vai falar assim comigo assim: ô teacher, mas tem muita gente, muito professor de inglês que fala que a gente não precisa estudar gramática. Bom, se o cara estiver falando isso com você, ele é um mentiroso, um charlatão, vocês me desculpem. Não tem como você não estudar gramática. Quando a pessoa fala com você que você não precisa estudar gramática, ela está falando com você o seguinte: ela vai usar com você o seguinte argumento, que você não estuda gramática para aprender a falar português. Claro que não, mas você ouve você só fica só ouvindo
a língua portuguesa quanto tempo antes de você começar a falar as suas primeiras palavras? Aí na hora que você fala as suas primeiras palavras, você começa a falar errado e fala errado durante quantos anos? Até você conseguir acertar e falar certo. Né? Então, se você realmente está querendo gastar dinheiro durante 5, 6 anos da sua vida para poder aprender a falar inglês, beleza, realmente, dá para fazer sem gramática. Mas não dá para fazer sem gramática se você quer, de fato, aprender inglês e otimizar o tempo de vocês, aproveitar o dinheiro que vocês têm e o tempo que vocês têm, né, gente? Porque tempo é dinheiro e quanto mais tempo a gente gasta em uma coisa, mais tempo a gente vai... mais dinheiro que a gente está gastando. Isso aí não tem dúvida. Então, assim, estudem gramática. Qual que é o problema da gramática, então? É que esse pessoal, gente, eles gostam de inglês, eles dedicaram a vida deles no inglês, mas eles não têm estudo de como que é para você poder ensinar uma língua. Infelizmente, tem muita gente aí no mercado que acha que só porque fala inglês, porque aprendeu inglês, que sabe como se ensina inglês. Porque eles se usam como régua. Né? Eu aprendi assim. Eu sei fazer por causa disso. Porque eu tenho desenvolvido por causa disso. E acha que todo mundo é igual. Então, assim, toma muito cuidado com quem vocês ouvem. Dá uma lidinha no livro para vocês poderem ter uma noção disso também. Não necessariamente tem que ser alguém que tem uma formação acadêmica em língua inglesa. Pode ser alguém, sim, que estudou de forma autônoma, mas alguém que leva o ensino com seriedade. Alguém que lê a respeito, alguém que estuda a respeito, alguém que procure saber o que está fazendo. E não tome suas decisões pedagógicas em relação ao seu método baseado no achismo, né? Do que eu acho que é assim, porque comigo foi assim, porque ninguém é régua para medir ninguém. Vamos lá, então. Tendo dito isso, vocês já entenderam qual que é a importância de se estudar a gramática. Agora, o estudo da gramática também não precisa ser chato. Ele também não precisa ser aquele que a gente costuma falar cuspigis, né? Que o professor vai para o quadro, escreve aquele monte de matéria e explica aquele monte de estrutura de forma chata. Não precisa ser chato, dá para ser bacana, dá para ser interessante. Vocês assistiram a aula 2? Vocês já viram como é que funciona o verb to be? Aquele jeito, por exemplo, para mim, não é um jeito chato. Pode ter gente que acha, mas tem gente que não acha. O importante é vocês acharem um método que vai funcionar e vai casar com vocês de forma com que vocês consigam aprender gramática sem que a gramática fique uma coisa pesada para vocês, entenderam? Mas tem que estudar. Não tem como não estudar, porque senão vocês não vão conseguir falar. Imagina se eu não estivesse colocando as palavras que estão saindo da minha boca numa ordem coerente para vocês. Vocês não iam estar entendendo nada do que eu estou falando. Então, é importante, a gramática ela é importante por conta disso. Tá? Mas vamos lá, então. Algumas diquinhas para vocês estudarem gramática e algumas coisas para vocês estudarem gramática. E vocês já podem experimentar, inclusive, com o verb be, que a gente viu na nossa aula ontem à noite, né? Vamos lá. Bom, a gramática é o tópico mais... É uma das coisas mais fáceis que tem pra gente estudar. Porque tem muito material, muito material. Porque apesar das pessoas falarem que estudar gramática é ruim, no final das contas, essas mesmas pessoas só dão aula de gramática. A maioria das vezes, mas enfim. Vamos lá. Tem muito vídeo online. Tem muita coisa legal que vocês podem achar aí na internet relacionada à gramática. Pega o tópico gramatical que vocês estão estudando e dá uma pesquisada no próprio YouTube, que vocês vão ver lá. Olha, por exemplo, ontem a gente aprendeu o present, né, o presente do verb to be. Pesquisa isso no YouTube depois. Vocês vão ver que tem muita coisa legal. Vocês vão sempre achar materiais relacionados a tópicos gramaticais que vão ajudar vocês a estudar a gramática melhor. Tá? Mas prestem atenção, tenta entrar em canais que são sérios, pessoas que são sérias, pessoas que saibam o que estão fazendo. O importante é isso, gente, pessoas que saibam o que estão fazendo. Então foge desse pessoal que, eu fiz o intercâmbio, fiquei não sei quanto tempo lá fora, agora eu estou falando inglês, estou apaixonado por inglês, eu quero ensinar para vocês. Porque inglês é a minha língua nativa e eu quero ensinar para vocês.
Gente, ensinar é coisa séria. Então, assim, não é só porque você fala que você sabe ensinar, né? Principalmente porque inglês é uma parada legal, assim, é um curso livre, né? Se você não está dentro do meio acadêmico, então não existe uma solicitação formal de algum tipo de habilitação. Então, vocês vão ter que achar pessoas sérias dentro da experiência de vocês. Mas também não deixa de dar não deixa de dar oportunidade para quem está começando, não, porque tem muita gente legal. Tá bom? Mas vocês vão ficar comigo aqui no final do curso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, então. Vamos continuar. Você pode assistir os vídeos, né, que eu já falei. Vocês podem fazer, gente, um mapa mental dos tópicos que vocês estão estudando. Vocês já viram um mapa mental? Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Está bem pequenininho, mas basicamente eu tenho aqui um mapa mental que eu fiz relacionado ao... Depois eu mando ele para vocês, se eu tiver, tá, gente? Eu não lembro se eu... Mas eu dou um jeito de salvar ele aqui para vocês. Eu mando para vocês lá no grupo para vocês verem. Então eu tenho aqui, por exemplo, né, que é o verb to be. Então aqui em cima eu coloquei para que ele serve e aqui embaixo a estrutura. Então aqui em cima eu coloquei os dois usos do verb to be, né? Falar de estados, né, e condições temporárias e permanentes, fazer descrições, apresentações, coloquei aqui os usos. Aqui eu já tenho a estrutura, ok? Então eu separei aqui, por exemplo, qual pessoa vai com qual verbo to be. Então eu tenho aqui o am, que só vai com I, que eu expliquei para vocês. O is, que vai com he, com she, com it. O are, que vai com you, com they, com we, com you plural. Aí aqui eu coloquei afirmativa, negativa, interrogativa, as short answers. Não, aqui que está interrogativa, mentira. O que eu coloquei aqui, gente? Tá tão pequenininho, deixa eu ir lá no grandão para eu ver. Deixa eu ver se eu consigo achar um maiorzinho aqui também, né? Não, agora eu não consigo ver nada aqui, gente, mas depois eu vejo com vocês. Enfim, colocar todas as nuances. Geralmente, quando é um tempo verbal ou uma coisa do verbo to be, a gente consegue colocar assim, ó. São as contrações, né? Tem as contrações também aqui, afirmativa, negativa. Deixa eu ler aqui, ó. Interrogativa. Como perguntas respostas curtas, respostas completas. Vocês vão colocando todas as nuances ali. Depois eu mando para vocês no grupo esse aqui completo. Vocês vão ver como é que funciona. Mas é muito interessante, porque assim, você vai lembrando as coisas que você tem que estudar e você vai puxando os fios para ir poder criando esses tópicos. É muito interessante fazer esse mapa mental. Mas tem gente que acha que é mais difícil fazer ele, então não é obrigatório vocês fazerem. O que vocês podem fazer também? Vocês podem escrever frases explorando qualquer possibilidade, né? Todas as possibilidades, cada uma das possibilidades desse tópico. Então, por exemplo, a gente está estudando verb to be. Então, eu posso escrever uma frase na afirmativa com uma condição temporária, uma frase na afirmativa com uma condição permanente, passar essas frases para negativas, passar essas frases para interrogativa, criar outras perguntas com WH questions, dar uma pesquisadinha para vocês verem o que são as WH questions. Tá? E, enfim, vai escrevendo frases explorando todas as possibilidades com esse tópico estrutural. Depois disso, gente, vocês vão escrever parágrafos. É isso mesmo, igual, por exemplo, a gente aprendeu o verbo to be. Eu estou usando o verbo to be, que é uma coisa que a gente já viu ontem, mas a gente vai ver outras coisas durante as nossas aulas noturnas, né? Mas aí vocês vão escrever parágrafos utilizando aqueles tópicos. Ontem a gente aprendeu a descrever pessoas, então pega e escreve um parágrafo descrevendo uma pessoa. Descrevendo você, descrevendo um lugar, descrevendo alguma coisa, algum objeto, enfim, pega tudo aquilo que vocês praticaram escrevendo as frases soltas e agora transforma isso num texto. Por quê? Quando a gente faz só a frase solta, a gente ainda consegue assimilar a fórmula, né? Como é que
a ordem que a gente coloca cada uma das coisas. Mas na hora que a gente coloca isso num parágrafo, que a gente contextualiza a situação, a gente consegue trazer para um uso prático, né? Porque o parágrafo que você escreve, às vezes é o mesmo parágrafo que você fala, mas as frases soltas não, ok? Então tenta sair um pouco das frases soltas e ir direto para o parágrafo na hora que você terminar de escrever essas frases, ok? Essas são algumas dicas, galera. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, que eu estou curtindo também bastante essa maratona com vocês, esse desafio. E espero que vocês consigam aproveitar bastante tudo isso que eu estou falando aqui para o aprendizado de vocês. Agora, se vocês quiserem também, eu já falei com vocês, a gente tem um curso que chama Communication, que é um curso muito bacana, onde vocês vão ter videoaulas, vai ter exercício, vai ter dezenas de jogos, vai ter interação com inteligência artificial, tem livro lá para vocês lerem, exercício de listening, de speaking, de leitura, de escrita, então vocês estão todos fechadinhos ali, até o nível pré-intermediário a intermediário de inglês. Se você fizer esse curso, você consegue chegar. Mas tem que seguir tudo que a gente fala ali, tá, gente? Senão, não posso garantir que vai funcionar, porque... né, as coisas funcionam do jeito que elas são testadas. Então, vamos lá. Qual que é a promoção de vocês? Lá no site, a gente está com uma promoção de inauguração do curso, que o curso deixou de sair a 450, na verdade, para ser R$200. E para quem está participando, fazendo essa maratona comigo, eu vou fazer a R$99. Mas se vocês forem lá no site, vocês vão só achar os R$200. Então vocês têm que falar comigo no grupo do Instagram, que eu vou fazer para vocês a R$99. Lembrando que esse preço é hoje, dia 26/7, até o final desse desafio. Se você estiver assistindo essa aula fora do período entre 25 de julho e 31 de julho de 2021, dá uma olhadinha na tabela de preço promocional, porque pode ser que tenha aumentado alguma coisa, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido. Eu curti bastante. Um abraço para vocês and bye bye. Don't be a stranger.